Bom, agora são 12h17, boa tarde a todos. Meu nome é Ariel Scafuri, eu sou professor daqui da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Anatomia, mas também sou médico urologista, já com algum tempinho de prática aí, e a gente abriu espaço para falar sobre o assunto de saúde do homem na atualidade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo esse assunto, que é um assunto, na verdade, do nosso dia a dia, da nossa prática, e um assunto extremamente atual, porque onde a gente pode aproveitar essa onda de quem passou pelo Novembro Azul. Já estamos no dezembro, que ainda não tem cor da parte geniturinária, vamos dizer assim, mas é um momento onde a gente acaba recebendo pessoas e demandas nesse sentido sobre a saúde do homem, né? Eu vou deixar um espaço para vocês se manifestarem quando tiverem interesse de fazer perguntas. Eu vou acompanhando aqui pela ajuda aqui do Paulo, né? E eu vou abrir falando um pouquinho sobre este assunto da saúde do homem. Na verdade, no Brasil sempre existiram alguns programas voltados para a saúde de certas populações específicas, certos nichos, né? Então, por exemplo, a saúde da mulher, né? A saúde da criança e do adolescente, com a questão do estatuto do idoso, a questão da saúde do idoso. Mas, apesar do homem ser, assim, ter, em termos de prevalência, uma série de doenças relacionadas à situação social do próprio homem, até relativamente pouco tempo não se tinha uma estratégia de atração das pessoas em direção a este tema, a discussão sobre esses assuntos, né? Algumas modificações aconteceram ao longo dos anos. Uma delas, por exemplo, foi em 98 o aparecimento de uma droga, o sildenafil, né? Nome comercial Viagra, apesar de que hoje a gente tem outros nomes comerciais também para essa mesma droga, mas essa droga ela foi interessante porque ela trouxe para o mercado da dificuldade de ereção uma proposta que tinha uma taxa de sucesso muito mais alta do que as anteriores, através apenas de um comprimido. E nesse momento começou a se falar sobre problemas de sexo que afligiam o homem de uma forma mais aberta. Então, essa abordagem, essa abertura começou nesse primeiro momento aí, onde em 98 se começou a falar bastante sobre a questão sexual. E a partir do momento que se começa a falar sobre a questão sexual, se começa a ter uma demanda desses pacientes em direção ao consultório de atendimento do urologista e também do clínico geral, do geriatra, do cardiologista, qualquer um que tivesse roupa branca e avental ou que tivesse um carimbo com CRM passava a ser vítima de poder ser abordado nesse sentido de prescrever essas medicações. Nesse momento é que começa a aparecer e se falar mais sobre as estatísticas de doenças que aparecem no homem e que são mais frequentes, que o homem morre mais por infarto, ele morre mais por doenças cardiovasculares, ele morre mais pela violência. E se começou a idealizar e colocar em prática programas voltados para a saúde do homem. Então a ideia da terminologia saúde do homem passou a ser muito mais presente. E um detalhe é que muitas vezes se confunde a ideia de saúde do homem com o Novembro Azul, né? Na verdade, o Novembro Azul, a saúde do homem seria um programa 365 dias do ano, né? E o Novembro Azul seria onde a gente fala um pouco mais sobre uma parte desta abordagem da saúde do homem que tem no seu ponto mais conhecido a questão da prevenção do câncer de próstata. Então, no Novembro Azul, a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o exame do PSA e principalmente sobre o exame do toque retal, né? E aqui também, mais para frente, eu vou fazer alguns esclarecimentos interessantes sobre esta questão do exame do toque, né? Existe uma dificuldade hoje bem menor de se chegar até o urologista por conta de muitos preconceitos relacionados ao exame do toque retal, né? Porque se confundia no passado, hoje ainda fica esse ranço dessa forma de confundir o exame do toque com algum problema relacionado à masculinidade, entendeu? O homem teria que ter a sua região perineal intocada, né?
E ao fazer o exame do toque, você estaria invadindo numa área altamente íntima do homem, coisa que ele, de forma alguma, com aquele clássico pragmatismo machista, né, jamais iria chegar a um consultório para fazer um exame de toque. Ainda mais considerando que no raciocínio masculino, né, eu não estou sentindo nada, para que eu vou me consultar? Então, esse preconceito que o homem tinha mais no passado, hoje bem menos, ele passou a ser substituído pelo desconforto, claro, o desagrado de se fazer um exame que, se a gente olhar, por exemplo, o lado feminino, esse desagrado também existe, mas as mulheres já passaram muito mais tempo amadurecendo essa ideia da necessidade de se passar pelo desconforto, pelo benefício de detectar precocemente cânceres como câncer de colo de útero ou como câncer de mama. Então, a prevenção do câncer de próstata, e ela está personificada aí nessa figura do exame do toque, né, com toda aquela jocosidade que se coloca em volta para o homem dentro da cultura brasileira, né, ela passou vamos dizer assim, abrir espaços dentro do coração do homem de forma que eles acabam procurando mais, né? E eu acho que este momento do Novembro Azul, assim como ele abre também uma porta para a gente poder falar um pouquinho mais sobre saúde do homem, né? Então, quando a gente tem a ideia da saúde do homem, é aproveitar esta oportunidade de uma interação na forma de uma consulta. E esta oportunidade se transformar num momento onde eu posso trazer uma série de benefícios dentro daquelas situações sociais que o homem passa, né? Então, o aumento de risco de doenças cardiovasculares, a questão da gente conversar mais sobre a síndrome metabólica, conversar mais sobre a obesidade, ajudar ele a fomentar ações voltadas para um ritmo e um estilo de vida mais saudável, né? Falar sobre sexo, né? Os problemas sexuais, que não é só problema de ereção, né? A gente tem os problemas de ereção, os problemas de ejaculação, os problemas de desejo, que principalmente na faixa etária, aí vamos falar de 40 a 50 anos, né? A gente imagina, é um cara jovem, né? Um cara de 40 a 50 anos ainda é um cara jovem. Então, do ponto de vista social, ele não tem direito de ter dificuldades sexuais. Muito pelo contrário, esse é um cara que está num ritmo de vida muito pesado, com a pressão social em relação à sua produtividade muito grande, tem um estresse altíssimo e tem uma demanda por ser um cara jovem, né? Então, um cara de 40 e poucos, 50 anos, ele é um cara jovem, mas não é tão jovem assim. Então, ele tem uma demanda social por ter desempenho, por ser uma pessoa poderosa, né? Essa questão do poder no sexo, quando, na verdade, ele não tem nenhum espaço para canalizar as ansiedades, as dificuldades, os problemas, né? Se a gente for falar aí dos espaços para a gente conversar, espaços terapêuticos mesmo, essa idade é uma idade que tem uma restrição a alternativas como terapias, como espaços de conversa, né, para que ele possa falar sobre esse tipo de problema, dividir ansiedades e, eventualmente, receber alternativas não medicamentosas para os problemas que ele sofre. E que são problemas que influenciam do ponto de vista médico mesmo, né? A gente tem visto muito mais frequentemente os homens de 30, 40 anos sofrerem infartos fulminantes, né? Relacionados a coisas que no passado não eram tão comuns, né? Tudo bem que a população como um todo envelheceu, mas no passado não era tão comum a gente ter pessoas infartando tão jovens, né? Isso está diretamente relacionado a esse risco cardiovascular, a esse estilo de vida cheio de pressão, cheio de estresse, que eu acho que é muito importante a gente conversar, tá? Então, vamos falar inicialmente em termos de saúde do homem, pelo que salta mais aos olhos, né? Toda vez que fala em saúde do homem, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Prevenção de câncer de próstata, né? Aqui valem uns comentários interessantes. Primeiro que, apesar da gente usar o termo prevenção de câncer de próstata, nós não estamos prevenindo nada, tá? Nós estamos fazendo uma detecção precoce. É claro que a gente não deve perder muito tempo se desgastando com esta explicação do ponto de vista social, porque não faz diferença o termo que você usa. O importante é que na cabeça dele está gravado prevenção, e que além de estar gravado prevenção,
ele sabe que ele tem que procurar o urologista para fazer um exame de sangue e para fazer um exame de toque. Tá? Por que a gente não faz prevenção? Porque esta ação de saúde ela não vai diminuir a prevalência e a incidência do câncer de próstata. Ela vai encontrar os cânceres de próstata no momento mais precoce. E é neste momento mais precoce que os tratamentos são mais eficientes e estes mesmos tratamentos colocados no início da doença, elas produzem menos efeitos colaterais. Então, falando de uma outra forma, né? Então, quando você pega um câncer de próstata num estadio mais tardio, a cirurgia já não funciona, né? Já não tem resultado porque não consegue controlar a doença. Se você opera o indivíduo mais no começo da doença, você consegue fazer uma cirurgia mais próxima da próstata, que é uma cirurgia que preserva os nervos, e isso faz com que diminua o risco dele ter problemas de ereção no pós-operatório. Então, tudo acaba sendo melhor. Tá? Um comentário importante que eu acho que deve ser feito é sobre a história natural do câncer de próstata. O câncer de próstata, a gente tem que lembrar que existe um imaginário social sobre o câncer. O câncer é aquela doença, se você falar câncer para 100 pessoas, uma boa porcentagem delas vai associar com a palavra morte, sofrimento, cair cabelo. Quando, na verdade, o câncer de próstata é uma doença muito peculiar, né? Diferentemente, por exemplo, de um câncer de pâncreas, que a gente sabe, se você falar com câncer de pâncreas, a gente tem uma mortalidade aí, muito comumente os pacientes vêm a morrer com 3, 4, 5, 6 meses, né? Se pegar um câncer de pulmão, as pessoas lembram lá da história do Leandro e Leonardo, que eu sempre me esqueço qual dos dois aqui que veio a falecer, né? Se a gente falar de câncer de bexiga, a gente vai lembrar do câncer do Mário Covas, né? Se a gente falar, agora, se você lembrar de câncer de próstata, por exemplo, você vai lembrar de quem? Orestes Quercia, Paulo Maluf, me esqueci o nome do presidente francês, que ficou 10 anos com câncer de próstata, sem ninguém saber, porque é uma doença de evolução lenta, né? Então, como é uma doença de evolução lenta, o tratamento passa a seguir certos parâmetros que são diferentes de, por exemplo, o tratamento de um melanoma, né? Um tumor de pele, um tumor maligno de pele, né? Então, esse é um outro entendimento da história natural. É uma doença que se evolui em anos, né? Desde o nascimento desse tumor até o momento em que ele passa a ser extremamente agressivo da metástase e evoluir para a morte, existe um intervalo aí de 10, 15 anos, né? Que é justamente nesse intervalo que a gente pega a doença na prevenção, né? Principalmente no momento antes dessa evolução mais acelerada, né? O grande problema do câncer de próstata é que ele se apresenta basicamente de duas formas, né? Então, vou dar um exemplo. Um tumor que se apresente onde eu estou tuço, e sai um vômito ou um jato de sangue, é fácil de diagnosticar, porque você disse para o paciente, se você tiver tosse com sangue, procure seu médico, né? Se você tiver sangramento na urina, né? Se tiver sangramento na urina, tem que procurar seu médico, pode ser alguma coisa grave. Agora, você dizer para a pessoa, procure seu médico, nem não sentindo nada, esse aqui é o grande problema. O câncer de próstata é uma doença que se apresenta, na maior parte das vezes, no começo, sem absolutamente nenhum sintoma. Então, por ser desta forma, de não ter absolutamente nenhum sintoma, é que o câncer de próstata precisa fazer a sua detecção precoce. E ele se apresenta basicamente de duas formas. Primeira forma é a alteração da produção desta proteína chamada PSA. O PSA é uma proteína que é jogada para dentro do esperma. Nas alterações, nas doenças, seja na doença inflamatória, na prostatite, na hiperplasia benigna, na doença benigna, no câncer, em vez de jogar essa proteína para dentro do esperma, ela vai para o sangue, né? Em maior ou menor magnitude. Então, isso vai variar para cada uma dessas doenças que eu citei. Então, elevação do PSA é uma das formas de apresentação. E a outra forma é a presença de nódulos. Nenhuma destas duas situações produz sintomas em que o paciente se queixa de alguma coisa, né? Então, como não produz esses sintomas, o paciente diz, eu não estou sentindo nada. Eu sei, exatamente assim, você não vai sentir nada mesmo. Porque quando você começar a sentir, a coisa está tão complicada que realmente o tratamento passa a ser pouco eficiente, o tratamento tradicional de cirurgia ou de radioterapia, né? Feito esta avaliação inicial seja avaliação dos nódulos, e os nódulos eles podem ser avaliados tanto a partir do exame do toque retal, que é o exame mais barato, mais fácil,
mais prático. Então, a gente coloca 45 anos para quem tem antecedente familiar de câncer de próstata, 50 anos para quem não tem, e o exame que a gente vai fazer é toque retal e PSA. Mas aí, por que eu chamo com 40 anos, né? Eu chamo com 40 anos porque com 40 anos eu posso criar uma proximidade com este indivíduo para justamente todas as outras doenças que afligem o indivíduo acima dos 40 anos. Problemas sexuais, problema de ereção, problema de ejaculação, problemas de alteração do desejo sexual. Todas essas coisas são coisas que, primeiro, o homem, no seu dia a dia, não tem nenhum espaço de conversa e de verbalização desse tipo de queixa, né? Onde é que você acha que o homem vai conversar isso com alguém? No bar? Aí chegar lá para o seu amigo e falar, pô, irmão, como é que você tá? Tudo bem? Beleza. E você, rapaz, foi bem, semana passada dei uma promoção. E você, pô, rapaz, eu tô sem vontade de ter relações com minha esposa, tá horrível. Eu olho para ela assim, dá a impressão que eu tô olhando para o irmão, tá entendendo? Então esse é um tipo de queixa que muitos homens vão ter e que eles não têm nenhum espaço para verbalizar isso. Inclusive, eu até digo para vocês, quando eles chegam ao consultório, é muito comum eles não verbalizarem isso, tendo esta queixa como uma queixa importante do ponto de vista de incômodo, né? E que é uma coisa extremamente incômoda, né? Quando a gente vê aí alguns anúncios que falam assim, né, sexo é vida, né? Na verdade, a gente tem que tirar uma lição do sexo é vida, que é a sexualidade é um composto, é uma unidade extremamente importante do convívio, da qualidade de vida do indivíduo, como indivíduo só, né? O sexo para o indivíduo propriamente dito, não falando ele relacionado-se a outra pessoa, é algo extremamente importante e o sexo é uma moeda de conversa, uma moeda de relacionamento, uma moeda de produção de intimidade de todas as relações humanas que a gente tem, né? Com nossos companheiros, com a nossa companheira, né? Independente do tipo de relação que você tenha, ele é uma moeda de troca, ele é uma moeda de relacionamento, ele é uma coisa que faz parte daquele tipo de contrato de relacionamento entre duas pessoas. Então, é uma oportunidade para a gente ter esse homem que está sob uma grande tensão social, porque se vocês imaginarem, botarem aí crise no meio, né, todas as complicações que ele tem, o cara que tem acima de 40 anos é um cara que é visto como um cara jovem do ponto de vista social, tem uma cobrança absurda, mas já tem uns tempinhos de vida, né? Então, e ele não pode, né? Não tem assim, oportunidade de falhar, oportunidade de dizer sou fraco, ao contrário, ele é muito cobrado do ponto de vista social, nível de estresse vai lá em cima, colocar um momento de crise que a gente vem passando, pior ainda, né? Então esse cara está emudecido pelas condições de vida dele, e a gente tem que abrir uma porta para ele. E ao chamar este indivíduo para o consultório médico, né, oferecendo um momento de conversa, num momento íntimo, onde ele pode falar, num momento de segurança, né, o safe place total para ele, porque ele está, o cara e mais ninguém, né? Ninguém gravando, ninguém falando, ninguém postando no Facebook, ninguém fazendo stories no Instagram, nada, nada. É só ele e eu, e ele pode se abrir de forma franca, dizendo, pô, tô mouse desse jeito, daquilo, e assim por diante. A gente também fomentar nesse cara que está aperreado para poder trabalhar, que não tem tempo para nada, que ele tem que fazer exames, que tem que fazer avaliação de colesterol, de diabetes, de ácido úrico, né? Fazer avaliação, eventualmente, com ultrassom para fazer rastreamento de doenças assintomáticas. E, nesse momento, a gente já entra com a coisa mais difícil, que é a gente fazer orientações relacionadas à mudança de estilo de vida e de qualidade de vida, né? São vários pontos que eu acho que a gente engloba aí com essa saúde do homem, né? Essa saúde do homem vai ser a parte prostática, né? E a parte prostática a gente pode ainda estender, né? A parte prostática não é exclusivamente prevenção do câncer de próstata. A parte prostática também é doença benigna, né? Quem não conhece a figura clássica, né, do indivíduo de idade, né? O velho que vai urinar e tem um jato fraco, né? Você ouviu uma pessoa de mais idade dizendo, pô, eu vou fazer xixi, meu jato não era quando eu tinha 18 anos, né? Então, essa situação é uma situação muito comum. E por que isso acontece? Por vários fatores. O crescimento benigno da próstata é uma delas, né? A própria, se a gente pegar mais idade para frente, né? Então a gente vai ter a diminuição da força e da contratilidade da própria bexiga, né? Todos os músculos do nosso corpo envelhecem. E o músculo da bexiga também envelhece. A gente chama de síndrome do envelhecimento
da bexiga, né? A gente vai ter outras coisas que também acontecem no idoso, coisas extremamente desagradáveis, como, por exemplo, a incontinência urinária, que também é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, porque socialmente é muito chato, né? Você fazer xixi nas calças é muito desagradável. Tenho certeza que toda vez que acontecer isso com alguém, ficou na sua memória, né? Ficou na memória que a pessoa teve um episódio de incontinência urinária. Coisas do tipo, uma frequência noturna, né? Nictúria, né? Acordar de noite para urinar. Né? A gente sabe que, por exemplo, no idoso, a nictúria, né? O acordar à noite para urinar, está associado a um risco maior de queda, né? Porque o idoso acorda à noite, em geral o idoso está meio, né, obnubilado assim, está meio com a consciência meio devagar ali, acorda de noite, num ambiente que normalmente não é um ambiente adaptado para a prevenção de queda, que é uma outra coisa que os geriatras insistem muito, né? Criar ambientes adaptados à prevenção de queda, né? Você está lá, deitado na cama, tem um banquinho pequenininho, que é muito bonito, porque faz a decoração da sala, mas está lá o banquinho ali do lado, que a gente diz, pô, você vai tropeçar nisso aí se estiver de noite, né? Então, a gente sabe que o sintoma urinário de noctúria ou nictúria, ele está associado ao aumento do risco de queda no idoso. E o aumento do risco de queda está associado à fratura de colo de fêmur, e esta fratura está associada à mortalidade. Então, os sintomas urinários podem aumentar o risco de vida para esse paciente. Então, são coisas também que a gente tem que abordar, né? São todas essas coisas e criar oportunidades de encaminhamento e insistir que este paciente tenha atenção por outros profissionais, né? Abertura para poder dividir ansiedades, eventualmente você fazer um encaminhamento para uma doença extremamente comum. Você imagina um homem jovem que é apertado, comprimido, pressionado pela sociedade para ter um resultado onde ele não consegue ter, aí aparece a depressão, as ansiedades e todos os problemas relacionados à parte emocional. E você orientar que muitas vezes não é tristeza, né? Que as pessoas confundem muito, né? Se você tiver um paciente que tem uma depressão grave e disser para ele que isso é tristeza, ele vai sentir isso uma ofensa, porque não é uma questão de tristeza, muito pelo contrário, é uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil de explicar e de traduzir em palavras, né? Para pessoas que a gente ouve, pessoas com depressão falarem sobre este assunto, a gente sabe que isso também é uma coisa que a gente tem como oportunidade, né? E vou aproveitar, eu estou vendo aqui que tem um comentário de uma pessoa aqui, deixa eu ver, a senhora Maria Carneiro, a doutora Maria Carneiro, professora, a sensação que eu tenho... Não, isso aí não tenha dúvida, né? Então, o comentário aqui, a senhora, o doutor Maria Carneiro, sobre o quanto a saúde do homem é negligenciada. Isso é verdade, né? Eu acho que, do ponto de vista de política pública, né, graças a Deus, nos últimos anos isso tem melhorado, né? Mas nós não temos, por exemplo, fomentos do ponto de vista público para tratamento de doenças extremamente comuns, por exemplo, problemas de ereção, crescimento prostático benigno, que é uma coisa que gera sintomas muito desagradáveis, né? Ejaculação precoce, 25% da população masculina sexualmente ativa tem ejaculação precoce. Onde você vê uma política de saúde pública voltada para tratamento de ejaculação precoce, né? Ou até para abordagem, não precisa nem ser só um tratamento medicamentoso, né? Então, realmente existe uma deficiência em termos de saúde do homem quando a gente fala em questão de política pública. Mas a gente tem que lembrar também que o gestor público ele tem um raciocínio diferente, né? Ele vai raciocinar as ações de política pública frente, principalmente a uma economia, por exemplo, em termos de gastos com saúde, né? Então, por exemplo, se essa política pública vai valer a pena, se ela acabar gerando uma economia em termos de gastos, por exemplo, eu faço uma campanha de prevenção de câncer de próstata e eu consigo diminuir em tantos por cento a quimioterapia, a radioterapia e hormonioterapia que eu vou fazer no futuro para aquela população, entendeu? Então, nesse sentido, sim. O Novembro Azul é um passo bem interessante, porque ele consegue oferecer para nós uma oportunidade para a gente falar, para a gente conversar, para a gente interagir com as pessoas, né? Mas eu acho que é um passo importante que está sendo repetido e está passando a ser realmente mais uma política mais tradicional para nós. Já é instituído o Novembro Azul com o Outubro Rosa
essa dobradinha aí de final de ano já é uma coisa que está bem instaurada para nós. O senhor José Francisco dos Passos me perguntou sobre a questão da falta de desejo, falta de libido, né? Isso é uma coisa que também não se falava há muito tempo, né? Muito tempo se falando, porque se imagina que o homem, né, ele não tem direito de ter falta de desejo, né? Não é permitido para ele, né? Porque todo homem, ele é naturalmente um cara que só pensa em sexo, né? Então esta é a visão, por isso que não se fala muito, não se aborda há muitos anos a questão do desejo, mas os problemas sexuais como um todo, eles têm estas três, vamos dizer assim, inicialmente, uma forma de abordá-los seria esses três momentos, né? A formação do desejo, né? A criação daquela sensação, aquela vontade de ter relação, os efeitos físicos desse desejo, que no caso a gente chama de excitação, que na mulher vai ser a lubrificação e outras coisas mais, e no homem se materializa aí na forma da ereção, né? Agora, e tem também o problema da ejaculação, né? Então se aborda muito a questão da ereção, né? Dos problemas de ereção, né? A impotência, como se falava, né? Mas se falava muito pouco sobre a ejaculação. A ejaculação precoce, por exemplo, é uma coisa que é muito pouco abordada em termos de problemas sexuais. E as questões de desejo, menos ainda, porque não se concebe socialmente que um homem não possa ter um desejo. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio incrível? Homem não querer sexo, né? Como se isso fosse uma obrigação geneticamente determinada, que todo homem tem que ser um coelhinho que quer procurar sua companheira, né? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Nota sexual porque é uma variação do tempo para chegar ao orgasmo. Como aumentar o tempo, né? Veja bem, sexo, né? Ele é uma atividade que envolve uma interação, eu costumo dizer, entre você com você mesmo e você com a sua companheira, né? Ou com o seu companheiro, independente da relação que você vai ter. Então, não dá para determinar o quanto é normal em termos de sexo, né? O quanto é o certo, né? Ou não, olha, o certo é você ter tantos minutos. No passado, nós usamos, ainda se usa do ponto de vista científico, essa conceituação de que tantos minutos para ejacular é o tempo normal. Mas, na verdade, isso é apenas uma referência, a gente não usa isso como um parâmetro, até porque para uns casais vão ser mais tempo, vai ser mais legal, menos tempo vai ser menos legal, ou para outros casais você vai ter que um certo tempo muito longo vai ser ruim. Então isso é muito um jogo que envolve os dois, tanto o companheiro contra a companheira, ou o companheiro com outro companheiro, né? Então nesse sentido é que você vai ter essa possibilidade de determinar um tempo que seja adequado, que gere felicidade naquele encontro de intimidade entre essas duas pessoas, né? O tempo que se diz que é o tempo comum entre a ejaculação é bem diferente do que se pensa normalmente. Normalmente se fala assim, não, quanto é o tempo que você demora para ejacular? Rapaz, uma meia hora, 40 minutos, mas não é isso não, né? Normalmente a gente considera que cerca de 6 a 12 minutos é o tempo médio aí que os homens demoram para ejacular, né? Quando a gente fala em termos de ejaculação precoce, a gente tem várias classificações e vários tipos, mas normalmente o precoce, para ser mais comum que isso seja considerado para aquele indivíduo como ejaculação precoce, seria o tempo de 1 minuto, né? Então, menos de 1 minuto, a chance desse indivíduo ter uma ejaculação que gera uma insatisfação no momento da relação sexual é mais provável. Deixa eu ver aqui, estou lendo a resposta, né? Aí tem um quadradinho aqui na frente que eu não consigo ler aqui. Propósitos, né? Eu acho que assim, né? Do ponto de vista de política pública mesmo, eu acho que a primeira tem que ser a questão do câncer de próstata. O câncer de próstata tem que receber uma atenção especial, porque é uma doença extremamente comum, é muito mais comum do que a gente considera o conversável ali da história, e é uma doença que produz efeitos negativos sobre tanto a vida mesmo das pessoas, porque é uma doença que realmente mata, como cânceres em geral, né? Mas também em relação
a questão da própria saúde sexual, porque a cirurgia ou a radioterapia vão ter influência sobre a ereção, vão ter influência sobre a ejaculação, sobre a vida sexual do casal como um todo. Mas acho que do ponto de vista de saúde pública é mais a questão da... quanto mais precoce você detecta a doença, menos tratamentos sofisticados e caros você vai usar. Então a ideia basicamente é essa. Em relação às outros problemas de saúde, como por exemplo a questão da disfunção erétil, né, do problema de ereção, né, problemas de ejaculação, aí realmente isso merece um fórum, uma discussão do quanto isso produz problemas em termos de saúde pública e que merece uma abordagem por parte dos gestores, da população, né, de todos esses players que têm que ter espaços de opinião para que se possa produzir um conceito que gere uma coisa que, do ponto de vista financeiro, seja interessante para a gestão pública, mas também do ponto de vista social, tenha uma repercussão importante, né? Bom, eu acho isso meio estranho, né? Que o senhor Francisco colocou aqui que tem um deputado na Câmara querendo criminalizar a masturbação, né? Bem, eu como sexólogo acho isso meio estranho, né? Eu acho que tem tantos outros projetos, tanto mais importantes, né? Eu acho que criminalizar a masturbação, que é uma coisa que até faz parte da vivência, né? Da vivência da sexualidade do indivíduo, né? Dos inícios do conhecimento do corpo e tal. Aqui não é uma questão de opinião minha só, não. Assim, eu posso opinar tanto como médico, como sexólogo, como pessoa, mas aqui não é a minha opinião que conta. Assim, eu acho que criminalizar a masturbação seria criminalizar um espaço de intimidade do indivíduo. Eu acho esse projeto meio estranho. Acho que a pessoa que bolou esse projeto estava com algumas ideias meio estranhas na cabeça. Não queria entender qual era o raciocínio que fomentou e qual é a vantagem em termos sociais, em termos de gestão pública, que um projeto desse poderia trazer, né? Quando você coloca aqui a questão da bancada evangélica, eu sou crente, né? Mas não interessa isso para essa palestra, né? Mas eu, como crente, acharia meio estranho um projeto para transformar em crime, né? Em crime essa questão da masturbação. Se eu fosse abordar a conversa sobre sexualidade, definitivamente não seria transformando em crime a masturbação, mas criando espaços onde as pessoas possam conversar sobre sexo. Eu acho que qualquer orientação pastoral começaria aí, né? Começaria falando sobre sexo. Em quantos momentos a gente vê as pessoas falando sobre sexo? A gente tem que tirar esses espaços de conversa sobre sexualidade da televisão, né? Do programa da Fernanda Lima, né? Que tem apelos comerciais e não... né? Eu acho que a gente tem que colocar pessoas que estão envolvidas, né? Eu acho que tem que colocar pessoas que estão envolvidas. Quem é que está envolvidas com tratamento de problemas sobre sexualidade? Então, médicos, psicólogos, terapeutas sexuais, um monte de outros tipos de pessoas que possam opinar e criar ambientes de conversa, onde as pessoas possam falar e isso não seja um apelo para chamar as pessoas para a televisão, né? Eu acho que existem formas mais interessantes de se abordar a questão da masturbação, diferentemente desse tipo de projeto. Essa é uma opinião, na verdade, como médico e como sexólogo. Ver se tem mais alguém. Bom, deixa eu conversar aqui com o meu amigo Paulo. Como é que eu... Eu acho que já está... Você pode começar as considerações finais e aí abrir para... Perfeito, para as perguntas, né? Então, assim, né, em termos de considerações finais, eu acho que algumas coisas ficam bem importantes em termos de saúde do homem. Quando a gente abre um espaço para se falar sobre saúde do homem, tem que ficar bastante claro que, acima de qualquer iniciativa individual, por exemplo, voltada para o câncer de próstata, por isso, a ideia mesmo, essa palavra parece meio estranha, porque foi utilizada de forma, vamos dizer assim, meio fora de contexto, mas a ideia de ser holístico em relação a todas as coisas que o homem, a partir dos 40 anos, sofre ou pode receber em termos de benefícios de um contato com um profissional de saúde, né? E aqui eu falo como profissional de saúde mesmo, não estou falando exclusivamente como médico, porque essa é uma abordagem que pode envolver
uma abordagem multiprofissional. Então, a gente pode envolver todas as profissões que trabalham com saúde, no sentido de se ter uma intenção de, ao se criar um programa de saúde do homem, que isso seja de benefício para aquela pessoa, para aquele indivíduo acima dos 40 anos, em todos aqueles assuntos que a gente discutiu. É claro que dentro destes assuntos que a gente abordou de saúde do homem, o que salta mais aos olhos é o Novembro Azul, é o programa de prevenção de câncer de próstata, e até por uma questão de oportunidade, porque é uma das coisas que mais facilmente se pode gerar uma campanha que envolva tanto a questão do atendimento para a pessoa, como também a questão da gestão pública. Então, uma coisa que eu consigo, no Novembro Azul, criar um ambiente onde a gestão pública vem, se aproxima e se interessa. Então, acho que por esse motivo é que ele acaba sendo um momento em que aparece mais essa questão da prevenção de câncer de próstata. Aproveitando isso, falar sobre saúde do homem é criar um espaço de conversa com este indivíduo, com todos os seus problemas, ansiedades e situações, e convencê-lo da importância dele se cuidar. Porque o grande problema desse pragmatismo masculino é que o homem não quer se cuidar. Ou é por preguiça, ou é porque atrapalha a rotina dele, atrapalha aquela vida dele normal, e o homem não gosta muito de sair dessa rotina. Então, acho que é um espaço extremamente importante, uma oportunidade muito grande a gente falar sobre saúde do homem e abordar as pessoas nesse sentido, seja dentro do Novembro Azul ou fora do Novembro Azul. Estou muito grato aqui de poder falar para vocês, vou deixar aberto para vocês fazerem algumas perguntas e eu me coloco à disposição aqui como professor da universidade para esclarecer dúvidas e criar pontes, criar conexões, né? Eu estou falando aqui do Ceará, eu não sei se as pessoas que estão me vendo todas são aqui do Ceará, mas no Ceará nós temos uma seccional da Sociedade Brasileira de Urologia. Nós somos premiados com cerca de mais de 100 urologistas, né? E temos uma estrutura de atendimento bastante integrada, bastante motivada, né? Urologistas de todas as faixas de idade e de experiências, mas que sei que todos eles compartilham a vontade de prestar um atendimento de saúde que envolva uma melhoria de qualidade de vida para toda essa população. Então, acho que é isso, pessoal. Um bom final de ano, um bom Natal, um ano novo. E se eu puder ajudar vocês de alguma forma nesse sentido, estou completamente à disposição.